4 versículos, 5 versículos, rapidamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Você está aqui hoje. Aqueles que estão vindo, Deus abençoe. Aqueles que estão em casa, Deus abençoe você. Seja bem-vindo também. Em nome de Jesus, fique à vontade. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Gênesis, capítulo de número 9, verso de número 13. Diz assim então a palavra do Senhor: o meu arco eu tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir a carne. O arco estará nas nuvens, e olharei para ele a fim de me lembrar do pacto perpétuo entre Deus e todo ser vivente de toda a carne que está sobre a terra. Disse Deus a Noé ainda: este é o meu sinal, o pacto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Digam graças a Deus. Feche teus olhos, feche teus olhos. Senhor, nós queremos te adorar. Queremos pedir agora que o Senhor venha falar conosco de maneira poderosa e sobrenatural. Fala, Senhor, com teus filhos. Fala, Senhor, de maneira tão especial nessa noite. Revela a tua palavra, Senhor, nessa noite. Traga, Senhor, a revelação. Não deixa ninguém sair daqui hoje, Senhor, vazio, mas cheio da tua presença, cheio da tua graça. Venha falar com todos aqui no nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Podem sentar, queridos, fique à vontade. Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de vocês, a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Cristo, levante as suas mãos. Glória a Deus. Depois de um testemunho desse, depois de tantas coisas que Deus tem feito em nossas vidas, eu quero deixar uma palavra rápida para vocês, para a nossa meditação, para o nosso direcionamento em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu queria, irmãos, pedir para vocês falar para os irmãos que 2022 está chegando. Eu gostaria que talvez você vai olhar para a igreja, vai ver algumas cadeiras vazias. Eu queria pedir para você começar a se incomodar com isso e começar a trazer pessoas, convidar pessoas, ser um evangelista, ser um missionário. Porque às vezes você está esperando, o pastor fazer isso, mas a ovelha gera ovelha. Então traga visitantes, traga amigos para a gente começar a recomeçar. Tem pessoas que infelizmente não estão mais querendo estar na casa do Pai. Infelizmente nós estamos vendo aí algumas pessoas que estão se esfriando a cada dia. Mas não deixe que esse esfriamento chegue até você em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos recomeçar. Vamos buscar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus. Quem aqui já viu um arco-íris? Levante a sua mão. O arco-íris tem sido um sinal que Deus colocou já no início da humanidade, logo quando aconteceu o dilúvio. E interessante que hoje até alguns grupos, eles pegam esse arco, o arco-íris, e aqui eu vou falar sempre a palavra arco, eu nem vou colocar a palavra íris, porque a íris é uma palavra grega, é uma palavra de uma deusa grega, e eu prefiro não colocar porque, na verdade, o original mesmo é arco, é o arco de Deus, não tem íris, E ele se manifesta. Interessante que esse arco foi colocado como um pacto, como um sinal de uma aliança.
Assim como aconteceu também com a vida de Abraão, por exemplo. Abraão, ele teve um pacto com Deus. Moisés teve um pacto com Deus. Davi teve um pacto com Deus. Jesus teve um pacto com Deus. E cada um deles foi algo diferente que eles fizeram, e que Deus ordenou, e que Deus mandou. E este aqui é o primeiro pacto que nós olhamos ali na palavra do Senhor, que inclusive dura até hoje, e vai durar até a eternidade, porque a Bíblia fala que lá em Apocalipse capítulo 4, Jesus está sentado no trono, e em volta do trono há o arco de Deus, mostrando a aliança de Deus. O que aconteceu aqui foi quando terminou a chuva, o sol veio, então o arco, as cores se formam porque o raio do sol, ele bate no vapor da água, então transforma as cores. Quando você olha o arco, talvez lá na praia, geralmente na praia tem muito disso, quando você observa as cores, você vai observar, você está olhando ali uma questão ótica, porque o sol, quando bate no vapor da água da chuva, que vai evaporando, forma então as cores do arco. E interessante que este arco ficou como um sinal. Existia já o arco antes. Já, com certeza, o arco já se manifestava em relação quando chovia na terra, antes de Noé. Mas depois de Noé, o arco tem um outro significado. O arco tem um outro significado tão importante para as nossas vidas. O arco significa que a chuva está indo embora. A chuva foi embora. E que Deus, Ele se lembrou do ser humano. Ele olhou para o ser humano. E Ele faz uma promessa ao ser humano: não mais eu vou destruir a terra com água, com chuva. E este arco está colocado para que todo aquele que olhar para este arco, ele vai observar e ele vai entender que a minha graça é maior, a minha misericórdia é maior do que os seus pecados, do que as suas falhas, do que a sua vida. E a minha misericórdia, a minha graça, ela vai te sustentar até a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, meus amados irmãos, isso se forma através da vida de Noé. Com Abraão, por exemplo, foi a circuncisão. Todos eles têm um pacto, todos eles têm um propósito específico. Quando Abraão fez a circuncisão, que é aquela operação de fimose, ao 8º dia, não era apenas para mostrar um pacto, uma aliança. Há também a questão de você se cuidar, de você olhar e ver que há bactérias ali no órgão masculino, e as mulheres judias, elas eram livres de um câncer no colo do útero, por exemplo, porque Deus sabe de todas as coisas. Já com Moisés, o pacto foi o sábado. Deus deixou o sábado como pacto, porque Deus, Ele olha para o ser humano e vê o seguinte: vocês precisam trabalhar 6 dias, mas um dia vocês precisam descansar, para que vocês possam me adorar, para que vocês possam ter a cabeça voltada para o Senhor. É muito triste a gente olhar na igreja, e hoje as pessoas não têm um shabat diante de Deus. É muito triste a gente observar que as pessoas estão trabalhando, ou quando tem um dia para descansar, elas vão para a praia, elas vão para as suas diversões, e elas não têm mais como Deus como a sua prioridade. Eu não posso fazer nada por isso. Eu não posso
Infelizmente eu não posso dizer: ah, pastor, mas eu estou em casa assistindo. Mas o seu lugar é aqui. O seu lugar é estar na casa do Pai. O seu lugar é estar na comunhão com os irmãos. Mas infelizmente, meus amados irmãos, eu também não vou aqui ficar enchendo vocês com ladainha, com lamúrias, porque nós estamos numa época de: vem comigo, vamos para o céu. Não dá mais para ficar parando, para ficar olhando para quem está parado, quem está desanimado, para quem está... Não, vamos comigo, vamos para o céu. Quem quer ir para o céu, levante a sua mão. Quem quer seguir Jesus, quem quer olhar, é o que o pastor Natanaide falou hoje. É o que o pastor Natanaide pregou hoje pela manhã. Todas as pessoas que receberam a graça de Deus faziam por onde para receber a graça do Senhor. Todas as pessoas que tinham um projeto especial, elas também se abdicavam de certas coisas. E é necessário a gente largar o mundo aí fora. O Shabat era esse símbolo. Já no Novo Testamento, o símbolo da nova aliança, o novo pacto de Jesus, é o cálice. O cálice da nova eterna aliança, que se substitui, o sábado substitui, aleluia, o arco substitui também o pacto de Davi, o pacto de Moisés, o pacto de Abraão, porque o pacto que Jesus fez é muito maior, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim as pessoas estão rejeitando esse pacto. A ceia, por exemplo, é o culto onde todos precisam estar celebrando ao Senhor. E muitos já hoje não querem mais. Muitos já não querem mais estar servindo ao Senhor, participando da mesa do Senhor. Então estão trazendo para si maldição. Quando nós olhamos para o sinal de Deus no céu, nós temos que nos alegrar. Você precisa se alegrar. Nós precisamos se alegrar, porque a chuva passou e Deus tem um projeto novo para a sua vida. Levante as suas mãos e dá gritos de glória a Deus e aleluia. Para você que está em casa é a mesma coisa. Interessante, meus amados irmãos, que esse arco-íris, ele apareceu com Noé em Gênesis capítulo de número 9. Eu fico imaginando a cena, a arca ali parada, eles saem da arca, eles começam a repovoar a terra. Então Deus sente o aroma, o cheiro suave do sacrifício de Noé, que nós vimos na aula, no culto passado. E Deus então ele põe o arco, dizendo: esta é minha aliança. Mas também o arco apareceu para Ezequiel no capítulo 1, no meio da tempestade. E também apareceu para João no capítulo de número 4. Ele também apareceu para João lá no Apocalipse. O arco é o sinal do apaziguamento. É o sinal que Deus está olhando para nós. Deus está olhando para você e está dizendo assim: meu irmão, minha irmã, Deus está olhando para você dizendo: eu estou colocando a nova aliança, estou colocando uma nova história para você em nome do Senhor Jesus. E esse arco ele tem três, aleluia, significados, que eu quero tratar com vocês nessa noite, que eu quero explicar para vocês nessa noite, eu quero passar para vocês nessa noite. 3 significados importantes. O primeiro significado do arco é o significado da proteção de Deus. Fala comigo, o significado da proteção. Fala, o sinal da proteção. O arco e a cruz. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele disse, e ele falou que a cruz está consumado, tetelestai. Ele está trazendo para nós, está dizendo, a cruz é o sinal da proteção. O arco é o sinal da proteção. Deixa eu falar uma coisa, o arco não é o compasso, o desenho feito no compasso de um homem. O arco que Deus colocou na terra significa exatamente o arco e flecha.
significa exatamente a ideia de arco e flecha. Porque a palavra arco lá no hebraico não é o arco de pegar o compasso e fazer o desenho ali, ou qualquer outra situação. O arco quer dizer exatamente o arco e flecha. Por quê? Porque é o símbolo da proteção que Deus fez para nós. Em nome do Senhor Jesus, eu creio e profetizo isso sobre a sua vida, que este arco já está sobre a sua casa, está sobre a sua família, esse arco está sobre a sua vida, sobre a sua saúde, em nome do Senhor Jesus. Eu creio absolutamente na presença do Deus vivo e todo-poderoso, que este arco, ele está agora protegendo a sua casa, protegendo a sua saúde, em nome do Senhor. O Senhor está lutando e guerreando por você, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o sinal da proteção, então quando você olhar, e quando você vê, não esse arco que está aí, não apenas isso, mas quando você observar que Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele está trazendo uma proteção para a sua vida, Ele está trazendo algo novo para você, em nome do Senhor Jesus. Você tem que crer que você é protegido pelo Senhor, levante as suas mãos. Você tem que crer que você é protegido pela parte do Senhor Jesus. Em segundo lugar, meus amados irmãos, o arco significa o sinal da fidelidade. Fidelidade é comparado na Bíblia como árvore. A árvore que é plantada, a árvore que não é destruída, a árvore que é imponente. Fidelidade da parte de Deus para você, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é fiel. A Bíblia fala que o Senhor, Ele não muda. A Bíblia fala que Deus, Ele é fiel e justo, Ele é fiel para, aleluia, para nos fortalecer, Ele fortalece você. Quando nós olhamos fidelidade, nós estamos observando que Deus, Ele tem nos fortalecido. E Deus coloca o arco da aliança para mostrar para cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor, que nós contamos com a fidelidade de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus é fiel, Deus não vai mudar, Deus continua, aleluia, firme e forte no propósito. Então o primeiro é a proteção. Olha, se com Jesus o negócio está difícil, imagine sem Jesus, irmãos. Eu não peço para você experimentar outra situação, porque com Jesus o negócio já não está pegando, já está pegando, imagine sem Jesus. O segundo é a fidelidade, e a fidelidade que Deus quer para os seus filhos nesses últimos dias. A Bíblia fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então quero que vocês olhem para mim e observem só: fidelidade é uma árvore, é a raiz da palavra, pastor Natanaís, de árvore, uma árvore imponente, uma árvore que dá frutos. Uma árvore que dá frutos, ela significa que ela tem o quê? Raízes. Chegou o momento de você implantar raízes, chegou o momento de você realmente se colocar na presença de Deus. Chegou o momento de você começar a ter raízes profundas. Árvore que tem raízes produz frutos. Chegou o momento de você dar fruto para Deus, porque a árvore que não dá fruto, o Pai arranca, joga fora. O Pai arranca. A árvore que dá fruto, Ele limpa. A árvore que não dá fruto, Ele arranca e joga fora, para ser queimada. Por que muitas pessoas estão aí passando essa vida? Porque infelizmente, meus amados irmãos, muitas pessoas, elas não estão entendendo esse propósito nesses últimos dias. O terceiro sinal que eu quero falar com vocês nessa noite é o sinal da conclusão. E aí eu quero que vocês abram suas Bíblias em João capítulo 19. João capítulo 19, verso de número 30.
o sinal da conclusão. Quando Noé olha para aquele arco que Deus coloca na terra, sim, Noé fala, está concluído. E aqui acontece a mesma coisa. Em João capítulo 19, verso de número 30, acontece a mesma coisa. Eu estou muito feliz porque aqui no canal tem muita gente, tem 200 pessoas assistindo. Glória a Deus, mas eu queria muito que as pessoas estivessem aqui, no culto. Aqui no Analytics tem 200 pessoas assistindo, quase 300 pessoas assistindo o culto, que já vieram, já voltaram, já foram, já vieram, já voltaram, aí vão na cozinha, aí volta, aí daqui a pouquinho volta de novo para assistir, está chegando a 300 reproduções, 300 pessoas que entraram no canal, que estão olhando, que estão ouvindo a palavra, aquela coisa toda, mas o seu lugar é aqui na igreja. Puxa vida, o seu lugar é aqui. E aí então Jesus, depois de ter tomado o vinho forte, o vinagre, disse, repitam comigo, está consumado. Mais alto, vamos lá, vamos lá, 1, 2, 3, está consumado. Mais uma vez, está consumado. Tetelestai. Jesus, quando olha e vê que o sacrifício está perfeito, ele grita, está concluído. Eu quero te chamar nessa noite para você olhar para a cruz, passar pela cruz, se crucificar a sua carne, dizer, está consumado, está concluído, o plano de Deus para a minha vida, a salvação chegou para a minha casa, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que este poder está sobre a minha vida, está sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Está concluído. Então deixa eu falar para vocês, eu quero terminar a palavra nessa noite. Primeiro lugar, o sinal da proteção. Volta lá, o sinal da proteção. Isso não quer dizer que não vai voltar a chover. Isso não quer dizer, preste atenção, isso não quer dizer que não vai haver mortes por coronavírus. Isso não quer dizer que outras doenças vão acontecer. Isso não quer dizer que nós não estaremos ali, podemos ser vítimas desse mal. O que eu quero dizer é que se nós cumprirmos o que está escrito na palavra de Deus, nós seremos protegidos pelo sangue do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Sabe o que significa? Significa que, aleluia, se uma pessoa coloca a sua casa sobre a beira do rio, chega a Defesa Civil e fala, olha, eu sei que às vezes você não tem lugar para morar, mas esta moradia não está correta. Isso pode trazer problemas para você. Porque se chover muito, como aconteceu na cidade de Iconha em 2020, vocês lembram disso? Muitas casas foram devastadas, por quê? Porque fazem as suas moradias na encosta do rio. E aí a natureza vai pegar o seu lugar. Cuidado, tome cuidado, porque olha, não faça a sua casa aqui. Vai para um outro lugar.
Você pode acordar com a água vindo e derrubando tudo, mas a pessoa, ela é teimosa e ela faz a sua casa na beira do rio. Então vem uma chuva forte, porque Deus está dizendo assim: vai acontecer que vai chover de novo, mas eu prometo a vocês que não vai terminar mais em água. Eu estou colocando o meu arco, o arco da proteção. Lá no Egito, Moisés falou: coloquem, matem um cordeiro, pegue o sangue, coloque sobre as portas, para que não aconteça de passar o anjo da morte e matar o primogênito. Muitos, e eu creio que todos, acreditaram, e acredito até que os egípcios, alguns até aceitaram esta recomendação, mas aquele que não ouviu, passou o anjo da morte e matou o primogênito. O que o Senhor está falando nessa noite? Você tem o sinal da proteção, mas você começa a colocar a sua vida no altar do Senhor. Você começa a colocar a sua vida no altar do Senhor. Você começa a voltar a jejuar. Volte ao jardim da inocência. Não deixe vir uma chuva e pegar a sua casa e pegar você de surpresa. Não deixe vir as pessoas, porque aquele que é da defesa civil são os pastores. É a palavra que está dizendo para você: abre o teu olho, abre a tua vida. Você tem um sinal da proteção, você é uma pessoa diferenciada, mas você precisa colocar em prática, porque ouvir tudo que eu estou pregando hoje e não colocar em prática é fazer a sua casa sobre areia. Então vai vir a tempestade e vai derrubar a sua casa. O segundo, estamos falando sobre o sinal da fidelidade. E fé significa ser fiel. A palavra fé vem de fidelidade. Isso é um fruto do Espírito. Porque hoje as pessoas não estão sendo fiéis. Porque hoje as pessoas não estão mantendo a sua regularidade. Porque infelizmente o fruto do Espírito já não faz mais parte. Nas igrejas principalmente, só se exaltam 2 frutos. Aliás, 2 dons. De falar em outras línguas, que é uma coisa que perdeu o sentido. E profecia, que eles acham que é profecia de Deus que te digo, mas é de ouvir a palavra. Então o mais importante é manter e é cultivar o fruto do Espírito. Então lá em Gálatas, capítulo de número 5, verso 22, Paulo apóstolo faz a lista daqueles que vivem o fruto do Espírito. Então quem quer entrar no reino de Deus aqui, levante a sua mão. Quem quer ir para o céu, levante a sua mão. Quem quer viver com Jesus para todo sempre, levante a sua mão. Então você precisa seguir o fruto do Espírito. Você precisa olhar para o arco, você precisa olhar para a cruz e falar: a partir de hoje eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel na minha casa, eu quero ser fiel na minha igreja, eu quero ser fiel ao Senhor, eu quero ser fiel nos dízimos, eu quero ser fiel nas ofertas, eu quero ser fiel com os meus amigos, eu quero ser fiel no meu trabalho. Essa semana eu estava conversando com um grupo de amigos e eles falaram assim, aí foi tocado o nome de uma pessoa e ele falou assim: e fulano, tem visto fulano? Eu falei assim: rapaz, encontrei fulano esses dias, ele não trabalha mais aqui. Não trabalha, pastor. Eu falei: mas o que aconteceu? Ele falou: mas ele não queria nada com nada. Ele chegava às 9h05, 9h10. O horário para abrir a loja e começar a trabalhar é 9 horas. Mas ele chegava sempre 9h05, 9h10, 9h15. E na hora do almoço, era 1 hora de almoço, ele fazia 1h30. Ele saía, ficava andando para fazer lanche, ficava 40 minutos lá fazendo lanche. Chegou um momento que nós não conseguimos mais manter aquela pessoa, essa pessoa, por mais amigo que a gente seja dessa pessoa. Perdeu o empregão, irmãos, porque não é fiel. Porque não é fiel. Fala comigo: fidelidade. Deus está mostrando que Ele te protege. Deus está mostrando a todo momento, através da cruz, através do arco, que Ele é fiel com você, mas às vezes nós não somos fiéis com o Senhor. A gente chega e fala: não, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou buscar o Senhor, esse ano eu vou me envolver, esse ano eu vou trabalhar, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, mas você não consegue ser fiel aos seus princípios.
E em terceiro lugar, o sinal da conclusão. E o sinal da conclusão é o sinal que é tetelestai. E sem você viver tetelestai, o está consumado na sua vida, você apenas está frequentando uma igreja. Frequentar uma igreja hoje, tem muita gente que está frequentando. Frequentar uma igreja hoje é um monte de gente que está frequentando. Mas a maioria das pessoas hoje estão vivendo sobre uma tortura psicológica. Pessoas estão agora entrando em consultórios de psiquiatria. Pessoas que conhecem a verdade, mas não conseguem, infelizmente, viver tetelestai. Vivem mais amedrontadas com o diabo do que o amor a Deus, Jorginho. Estão mais frequentando igreja para poder se livrar de certos tipos de coisa do que estar na presença do Senhor para dizer: eu amo a Deus, importa nada. Tetelestai. Tetelestai é conclusão. Deus está falando assim: acabou, está terminado. Jesus gritou: está consumado. Tetelestai, a doença eu prego na cruz, o pecado eu prego na cruz, e eu coloco o nome de cada um de vocês no meu coração. Eu estou morrendo por cada um de vocês. Receba o sangue poderoso de Jesus nessa noite. Aleluia! Vocês estão entendendo isso, irmãos, em nome de Jesus? Eu quero terminar essa palavra, eu quero terminar em nome de Jesus, eu quero terminar dizendo para você, aleluia, abra em Gênesis capítulo de número 9, verso de número, louvado seja o nome do Senhor, verso de número 13. Não, faz melhor. Abra em Apocalipse capítulo de número 4. Apocalipse, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo de número 4, verso de número 3. Apocalipse capítulo de número 4, verso de número 3. E aquele que estava sentado era, na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco semelhante na aparência. Na aparência, tá bom? Agora abra em Ezequiel, capítulo 1, louvado seja o nome do Senhor, verso de número 28. Ezequiel, capítulo 1, verso 28. Então, primeiro, eu falei Apocalipse. O arco está lá no final. Agora, está no meio da Bíblia. Em Ezequiel diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E, vendo isso, caí com o rosto em terra, e ouvi uma voz de quem falava e falava comigo. Aleluia! Agora abre em Gênesis capítulo 9, verso de número 13. Gênesis capítulo de número 9, verso de número 13. E o meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. Sabe por que eu li esses três versículos? Porque lá em João, o arco apareceu antes da chuva. Lá em Ezequiel, o arco apareceu no meio da tempestade. E em Gênesis, capítulo 9, verso 13, o arco apareceu depois da tempestade. Não importa em que momento o arco está aparecendo na sua vida, se é antes, se é no meio ou se é depois. Tem pessoas aqui que o arco está aparecendo toda hora. O arco,
Você está buscando a Deus, então o arco está se aparecendo para você, porque Deus chama você para subir e fala: vem para cá que eu tenho revelação para dar para você. Porque Deus, Ele se mostra para aqueles que o buscam, aqueles que o adorem, aqueles que estão clamando ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus também se mostra no meio da tempestade. E Deus está mostrando o arco para você no meio da tempestade. No meio da sua tempestade, Deus está mostrando o arco. Você tem que enxergar o arco. Mesmo com chuva batendo em você, você tem que olhar para cima e Deus vai mostrar o arco da sua aliança para você. E tem pessoas que passam por a tempestade, mas mesmo assim Deus mostra o seu arco. Não importa nada disso. O que importa, se é antes, durante ou depois, você que está em casa, você observe o arco, olhando para Jesus, que vai mudar a sua vida poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Fica de pé no seu lugar, meu irmão. Porque talvez você esteja passando por essa prova, você que está em casa. Talvez você esteja passando por essa prova. Então o arco de Deus está se mostrando na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Talvez você esteja buscando ao Senhor e o arco de Deus está passando, está aí na sua vida, em nome do